Uai, conta aí! Hoje estou com uma convidada extraordinária. Ela é delegada da Polícia Civil, procuradora da Mulher e vereadora aqui de Uberlândia, Lia Valek. Oi, Gi, que prazer estar com você aqui e poder falar com o nosso povo um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes. Muito importantes. E estou aqui lisonjeada de ter a Lia aqui comigo. Para mim também é sempre um prazer poder participar, conscientizar, levar informação. Contem comigo para informar, para falar com as famílias, com as mulheres. Estou sempre à disposição. E o tema de hoje é os jogos online para crianças e adolescentes, que são um tema muito importante, né, Lia? É muito importante, é um cuidado, né, que as famílias atualmente têm que ter, um cuidado extra, que há algum tempo atrás, né, a gente às vezes tinha preocupações do nosso filho estar na rua em perigo. Hoje não, eles estão dentro de casa, no quarto, com um celular ou um computador na mão, eles estão em risco também. Doutora, como os criminosos estão fazendo para aproximar das crianças com jogos? Eles têm várias estratégias, né? Mas a gente pode citar quando eles se passam por crianças. Então, muitas vezes esses criminosos entram nos jogos online usando ali um nome infantil ou mesmo mostrando, né, para a criança que está jogando que ele seria uma criança para se aproximar e aí ele pedir, né, o que ele quer, que costumam ser vídeos, fotos ou informações sobre essas crianças. Outro cuidado que inclusive eu tive um contato próximo, né, uma situação dessa, porque eu conduzi o auto de prisão em flagrante de um homem aqui no bairro, que foi preso aqui no bairro Marta Helena, naquele jogo Free Fire. O jogo tem diamantes, gemas, que são uma espécie de recompensas e prêmios que existem no jogo. Crianças não costumam ter dinheiro para comprar, né, essas recompensas dentro dos jogos, e esse homem ele não tinha nem o cuidado de se disfarçar de criança, não. Ele se apresentava como adulto, mas ele dava, né, fornecia essas recompensas para as crianças e a partir dali ele exigia vídeos. As vítimas dele eram meninos, né? E ele exigia que os meninos se masturbassem, fazia vídeos se masturbando, mandasse para ele, ou tirasse fotos e enviasse. Então, são muitos, né, os riscos desses jogos online. Por isso que nós, pais, temos que estar atentos o tempo todo. Porque antigamente não tinha isso, igual você falou, era só as ruas, né? Agora é nas ruas e em casa. E a maioria das crianças não falam para os pais, né? Não tem essa coragem de chegar, sentar e conversar realmente. Sim, cortam porque foi determinado lá no jogo esse determinado desafio. Ou fazem, assim, absurdos, comentem, né? Atos infracionais gravíssimos contra pais, nós vimos isso, né? Contra pessoas próximas, contra animais, como uma forma, né, de conseguir um status dentro desse jogo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai implicar no mudança de comportamento. Então, seu filho muito introvertido, né? Às vezes uma baixa no rendimento escolar, aquela mudança de não querer, às vezes, socializar com outras pessoas, em uma festinha, ficar ali exclusivamente. Não, eu só quero jogar. Só quero jogar. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais que cada um vai entender quando perceber que seu filho não é o mesmo, né? Em cada família isso vai se dar de uma forma. E tá tão difícil, né? Porque tá acontecendo muito isso. E a gente tem que entender um pouco. E não tem como entender o que está acontecendo tanto e nossos filhos estão judiados, estão passando por isso tudo, né? É uma manipulação, né? São pessoas que já têm um viés muito maldoso, né? São pessoas que têm uma personalidade ali, muitas vezes até psicopata, então ele tem uma facilidade de manipulação e é um jovem, uma pessoa em formação, é uma criança. Então a gente precisa, né, trazer esse tipo de cuidado, de proteção dos nossos filhos, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos, eles não têm a malícia necessária, então eles se deixam envolver por esses criminosos que estão aí atrás de uma tela.
Não, e até no jornal, algumas pessoas falam, ah, mas, um exemplo, 13 anos, 14 anos já sabem. Eles não sabem, não tem como, Não né? sabe. Eles dão informação ainda. Não, e tem coisas que, por ser grandes, né, que agora a adolescência, essa idade também tá maiorzinhos, eles não pensam, não raciocinam melhor para saber isso tudo. Não mesmo. É preciso sempre a orientação dos pais. Eles são adolescentes, né? São pessoas em desenvolvimento. Então, tem que ter orientação dos pais. E quais são os cuidados que os pais têm que ter com os tablets e celulares? A gente meio que já adiantou, né? Falando bastante, mas para mim o cuidado é monitorar, né? Primeiro, você saber o que seu filho está fazendo nessas telas. Com quem ele está falando e a necessidade da informação. Informar, conversar, mostrar. Existe uma realidade criminosa por trás das telas inofensivas dos jogos. Então, é preciso falar com nossos filhos sobre isso. E o que a doutora diria para esses pais que falam que é só um simples joguinhos inocentes? Não são jogos inocentes. Muitas vezes muitos pedófilos estão se passando por crianças
e acessando esses jogos como uma forma de estar próximo de outras crianças. Cuidado que nosso pai tem que ter, estar muito atento. E também, e quando acontece, o pai vai com o filho, né? Mas ele tem que conversar antes sobre isso. Não dá para punir nossos filhos por isso, né? É preciso primeiro informar, conversar, vigiar, né? É esse o caminho, e não punir, porque se você não mostra o porquê é arriscado e perigoso, essa criança ou adolescente vai continuar acessando. E, doutora, eu queria que você deixasse um alerta para esses pais que ainda não entenderam que é muito perigoso tudo isso. O seu filho é sua responsabilidade. Cuidar, proteger, é responsabilidade sua. As redes sociais, os jogos estão cheios de pessoas maldosas, criminosos. Então você precisa estar atento e cuidar muito bem do seu filho. E agora vamos falar sobre violência contra as mulheres, que é um tema muito importante e ela fala muito no Instagram dela, nas redes sociais dela, e que eu amo falar sobre esse assunto. Porque ainda é tão difícil denunciar o agressor. São tantos os fatores, a gente ficaria horas falando sobre isso aqui. Mas hoje eu entendo que o principal ponto que impede as mulheres de denunciarem o seu agressor é a dependência emocional. E hoje mesmo estávamos falando sobre isso. A ideia que muitas mulheres têm de manter essa relação. Então, elas se sentem responsáveis por esse casamento, esse namoro continuar. E algumas vezes nós temos filhos envolvidos. E aí, isso, com esse desejo de que essa família seja mantida, que aquele homem volte a ser o mesmo homem que a conquistou, porque nunca ele é abusivo no início, né? Essa mulher, ela buscando essa mudança dele, ela insiste nesse relacionamento. Ela realmente acredita que ele vai mudar. E aí ela vai dando chances, novas chances. Ou muitas vezes ela se culpabiliza por isso. Ela acha que ela poderia fazer diferente e vai permitindo novas violências. Um outro viés que a gente não pode negar é a dependência financeira. Elas têm muito medo de não conseguirem se manterem sozinhas ou manterem aquele padrão de vida que elas têm com o agressor. Porque elas muitas vezes têm filhos, esses filhos estudam numa escola particular, têm uma vida razoável, que elas sabem que sem trabalhar, sem ter a mesma estabilidade financeira que o seu companheiro, ela não vai conseguir. Então ela muitas vezes fica nesses relacionamentos por esse motivo, entre tantos outros. São vários, né? Não só esses, mas esses são mais elevados, né? Nós temos sinais que são muito sutis, que eu sempre lembro em palestras e eventos, que são o controle excessivo e o ciúme exacerbado. Nós normalizamos o ciúme como sendo um temperinho do amor. E isso não é certo, né? Quando há o controle do que você faz, do que você veste, do que você fala, com quem você fala, que te afasta das pessoas que você gosta ou que queriam te proteger numa situação, né, futura, tem que ficar de olho. Eu já tive casos na delegacia de que não havia violência, havia esses sinais e depois isso culminou, por exemplo, numa tentativa de feminicídio, porque o homem controlava tudo que essa mulher fazia. Até quando ela saía com os familiares, ele estava ali ligando com uma forma de cuidado disfarçado. Então, nós temos esses sinais, mas nunca, Gi. As violências mais graves são as primeiras. Sempre há pequenas violências. Então, o que a gente vê comumente, né? Esse homem, ele procura minar a autoestima dessa mulher, para que ela possa se sentir incapaz de sair do relacionamento, de ficar sem ele. E isso vai, né, em todos os aspectos. Muitas vezes ele não quer que ela trabalhe, então ele começa ali, né, falar, mas pra que você vai sair para trabalhar, né? Não precisa, eu consigo pagar tudo, cuida da nossa casa. Porque uma mulher que não é independente financeiramente, ela tem muito mais dificuldade de sair de um relacionamento abusivo.
quando essa mulher não se acha capaz. Então, muitas mulheres, né, escutam lá todos os dias, né, xingamentos, ofensas, humilhações, eles denigrem, né, ela enquanto mãe, enquanto mulher, até das partes íntimas. Eu já vi casos em que esses homens ofendem as mulheres, utilizando ali falas sobre as suas partes íntimas, né, sobre o corpo dessa mulher. Então, é muito importante que a mulher esteja com a autoestima, que a autoestima é um conceito que a gente tem de nós em todos os aspectos da vida, né? Emocional, espiritual, físico, da saúde. É preciso que ela esteja forte. Então, muitas vezes, esses sinais do relacionamento abusivo começam com essas pequenas atitudes. Ameaças, injúrias, essas ofensas, né? Ou esse controle exagerado. E também o julgamento das pessoas, né? Que também não ajuda nada. Que as pessoas, eu vou falar, vou conversar com alguém e o julgamento vem e elas desistem, né? Na verdade, um fator que impede essa mulher, né, é o julgamento. Então, nós que conhecemos ou temos contato com alguma mulher que é vítima de violência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir e acolher sem julgar. Até aquele impulso que a gente tem de falar, larga dele. Isso não é recomendado, entendeu? É preciso que você mostre para essa mulher como que é a vida de uma mulher que sofre esse tipo de violência, como que fica essa mulher nessa situação, como você se sente vendo ela ser vítima, mas esse comportamento excessivo, né? Larga dele, nem isso a gente diz que é recomendado. É preciso você apoiar, falar que tá ali para ajudar, né? Mas sem julgar. E o que acontece depois da denúncia de uma mulher e realmente ela fica protegida? Olha, eu seria hipócrita de falar, né, que basta denunciar que acabou, né, ali a mulher está protegida para sempre. Não é verdade, Gi. A gente precisa entender que o Estado, até pela quantidade de casos, para você ter uma ideia, em Uberlândia, no semestre passado, assim como no do ano anterior, nós tivemos uma média de 11 casos de violência contra a mulher por dia. Então, como falaríamos em proteger 11 mulheres todos os dias, né? Elas estarem realmente protegidas. É preciso essa consciência de que ela precisa ter atitudes protetivas em relação a ela, que muitas vezes vai implicar em, às vezes, ela se mudar de onde ela estiver, se for para estar mais segura, se for para resguardar a vida dela, dos filhos dela, né? Então, é preciso que ela analise muito bem a situação. Agora, nós temos, né, como uma forma de proteger essa mulher, nós temos a medida protetiva, que é um mecanismo que realmente protege se a mulher fizer o uso dele, né, como deve ser, ou seja, se ela pediu medida protetiva é porque ela está em risco. Então, ela não pode permitir nenhum tipo de aproximação desse agressor. Não se reconciliar, não marcar um encontro para poder conversar, não aceitar ele de volta dentro de casa. Por quê? Se ela tem a medida e ela pode acionar a polícia e ele vai ser preso em flagrante em razão do descumprimento da medida. Sim. Mas nós temos também na cidade de Uberlândia a Casa Abrigo, por exemplo, que é um local que acolhe mulheres por até 6 meses com seus filhos, onde ela tem moradia, alimentação. Tem que ter uma situação grave de risco, porque essa mulher não pode sair nem para trabalhar quando ela está dentro da Casa Abrigo. Mas existe essa ferramenta como forma de resguardar, né, a vida e a saúde das mulheres. Nossa, muito bom, Eduardo. Nem todo mundo sabe sobre essa casa de apoio, né? Ela é da Prefeitura Municipal, mantida pela Prefeitura Municipal, né, gerida atualmente pela ECASO, e é um instrumento muito importante, né, de proteção. Essas restrições, elas vêm de uma imposição federal que estabelece que as casas abrigos têm que ser sigilosas, né, que a gente sabe, se um homem agressivo e que quer matar, souber onde a mulher está, ele vai até lá. Então, por isso esse cuidado dela não poder sair para trabalhar, as crianças não poderem ir para a escola no período. E aí a gente volta na questão do apoio, porque
Existe, por exemplo, tá numa situação grave de risco, a mulher pode ir, mas depois ela vai precisar de apoio para sair, né? Então, muitas vezes é a família, os amigos, a igreja, que vai poder dar um suporte, estender a mão para essa mulher para que ela possa conseguir essa mudança de vida. Né, trabalhando para poder conseguir se manter, cuidando do emocional dela, que é muito importante que a mulher tenha esse cuidado, né? Tenha um acompanhamento psicológico depois que ela decide romper com esse relacionamento abusivo. O que leva tantas mulheres a voltar para esses relacionamentos abusivos? Vários fatores também. Elas têm medo de ficarem sozinhas. Elas acreditam que não vão conseguir sem eles, porque muitas vezes foi incutido na cabeça delas por eles, ou até pela criação que ela teve. Quantas mulheres não ouviram quando eram crianças que elas não eram capazes, que eram inúteis, né? E isso pode trazer essa sensação de fraqueza, né? De impotência diante de situações. A gente tem emocionalmente falando, a gente sente falta de tudo aquilo que se afasta, né? Então, qual é a tendência, muitas vezes, da mulher que rompe esse relacionamento? De se lembrar dos pontos positivos dele e esquecer os negativos. Então, vai vir, claro, né, a saudade do que acontecia de bom nesse relacionamento. Porque a gente às vezes tem uma ideia de relacionamento abusivo que é todo dia tapa na cara, todo dia apontar. Não! Muitos desses relacionamentos, um dia tem tapa na cara, mas no outro tem declarações padrão, entendeu? E no outro tem um puxão de cabelo, uma violência, mas daí tem pedido de desculpas, o que é o ciclo do relacionamento abusivo, né? Vem as violências e depois tem o pedido de desculpa, reconciliação. Então, a crença na mudança, né? Essa crença de que eu rompi o relacionamento, então isso foi suficiente para que ele aprendesse, né, uma lição, e agora então ele vai ser diferente. Mas nós precisamos parar de acreditar que somos capazes de mudar o homem abusivo. Não, a gente não é capaz de mudar nem o normal, né? Porque eu falo muito isso. A pessoa, ela nasce, cresce, ela fala, não, eu vou mudar. Ela pode mudar uma semana, um mês, mas ela volta a ser aquilo que ela é. Não tem como. Ela fala assim, eu vou mudar, vou ficar a vida inteira daquele. Não, ela vai voltar realmente o que ela é. É o costume da vida dela aquilo, né? A gente fala em mudança só primeiro, com um querer pessoal. Isso. Não sou eu que mudo o outro, Tá. é o outro que muda a si próprio. Sim. E outro fator é o acompanhamento profissional. Então, uma pessoa para mudar nesses casos, né, de alguém que esteja abusivo, ele precisa de acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, né, e por um longo prazo, porque muitas vezes há apenas promessas vazias. Sim. E muitas mulheres se valem, né, dessas promessas. Não, eu vou mudar. Qual que é o elemento que ele está te trazendo de mudança, né? Não, agora eu acho que foi suficiente nessa atitude para ele mudar. E aí, felizmente, é nesse momento que muitas perdem a vida. Nós tivemos um caso para ilustrar, ano passado, de uma mulher que se separou do seu companheiro e eles estavam há 3 meses separados. Ele a chamou para ir até o apartamento deles, para eles terem uma conversa. E ela saiu de lá sem vida, né? Ele matou ela a facadas. Então, é arriscado, é um risco grave, assim, realmente real o risco de reatar um relacionamento abusivo. Eu acho que acontece muito também porque elas não acreditam que eles são capazes de fazer, né? Nossa, eu falo muito isso, que é difícil mesmo, né? Mas é preciso a gente falar sobre isso justamente para que as pessoas entendam. Aquele homem que foi bom, que te conquistou, que às vezes fez juras de amor, que te elogiou, se ele for violento e abusivo, ele é capaz sim de tirar a sua vida. Não dá para acreditar, sabe? De que, não, ele já foi bom para mim, ele é pai dos meus filhos. Eles são capazes. O que mais choca nas coisas que chegam da delegacia para você, que você fala assim, não, isso aqui não tem lógica.
Eu não consigo nem falar, assim, porque quando você acha que já viu tudo, infelizmente você se depara com a crueldade, com a maldade contra as mulheres, sabe? Assim, ele me entristece muito quando eu vejo meninos e meninas muito jovens vivendo esses relacionamentos abusivos. Dos meninos ali, às vezes, 18, 19 anos, às vezes até menos, né? Até na adolescência, praticando violências graves contra as suas companheiras, não aceitando, né, o fim de um relacionamento. Mais recentemente, eu fiquei muito impactada com o caso de uma moça que chegou na delegacia com 2 costelas quebradas e com o rosto muito, muito machucado. E ela contou que sim, o quanto o relacionamento foi se tornando abusivo ao longo do tempo e o quanto ela foi se submetendo a essa situação abusiva. Para você ter uma ideia, é como uma forma de garantir que ele se sentisse mais seguro e tal. Ela, no telefone dela, estava escrito o nome dele, né? Ao invés de estar escrito amor, né? Às vezes, como a gente chama, estava escrito meu dono. Olha, Ele monitorava tudo que ela fazia, né? Tudo que eu tinha que fazer junto com ele, né? Mas assim, de coisas graves, eu já vi as coisas mais absurdas que você pensar. Uma certa vez nós tivemos um caso de um homem que quase degolou uma mulher em vida. Isso era Natal. Ele foi buscar os filhos e o filho fez um comentário no deslocamento, ele volta, deixa os filhos trancados dentro de casa, começa a agredir essa mulher ainda na casa, com as crianças ouvindo tudo, arrasta ela pelos cabelos, coloca dentro do carro, leva para uma rodovia e esfaqueia ela na barriga, ali na região abdominal e quase degola, ele quase cortou o pescoço dela. Essa mulher sobreviveu por um milagre e por um caminhoneiro que havia caído ali nas vias da rodovia e a socorreu. Então, assim, a crueldade desses homens violentos, ela não tem fim. não tem fim, né? E a gente vê cada caso pior que o outro. Todos os dias uma coisa. Você fala assim, não, quando acha que vai melhorar, piora. Vem uma história pior que a outra. Então tá muito difícil. Por isso que a gente precisa, né, falar sobre esse assunto, encorajar essas mulheres a saírem desses relacionamentos abusivos e também mudar a forma com que a gente tem educado meninos e meninas. Porque se a gente está falando de pessoas extremamente jovens, então é uma geração educada por nós, né? Que a gente ainda precisa mostrar para os meninos que não é com violência que se resolve, que tem pessoas que não vão me querer, né? Que é preciso lidar com a rejeição, com a frustração, ou não, né? Que essas meninas, elas não precisam aceitar menos, que elas têm valor, que elas têm direito, né, de serem respeitadas, de serem felizes, de viverem relacionamentos saudáveis. E é isso que a gente precisa ir construindo enquanto famílias, né, enquanto sociedade. Mas realmente, esses jovens de hoje não estão conseguindo ouvir um não. E eles estão tão agressivos, né? Que eu acho que só tá piorando as coisas. É importante que nós, pais, ensinemos isso, né? Que a gente exerça nossa autoridade sobre os nossos filhos e traga valor. Só que a gente tem que lembrar também, né, de como que a gente educa uma criança? É só falando? Exemplo. Então, se dentro da minha casa eu aceito uma violência, né, eu permito com que eu continue vivendo um relacionamento violento e abusivo, a mensagem, né, a forma de mostrar para os meus filhos como é um relacionamento e que eles vão absorver é essa. Então, como depois eles não vão reproduzir isso, né, sendo um homem, por exemplo, ou não vão aceitar sendo uma menina. Sim. Então, eu sempre falo isso com as mulheres, né, em palestras ou em atendimentos. Nós que somos mães, eu sou mãe, você é mãe também, a gente sabe de uma força que a gente tem, né, e tudo faz com os nossos filhos. Se mexeu com os nossos filhos, nós viramos leoas, né? Então, que muitas vezes, se está te faltando força de sair de um relacionamento violento por você, o faça pelos seus filhos, para que eles não sejam, né, os mais afetados por essa violência. Eu falo que os filhos da violência doméstica familiar contra a mulher, eles têm muito mais chance de se envolver com a criminalidade, com o uso de drogas, de suicídios, de violência, de doenças mentais, como depressão, ansiedade.
e te refletirem no padrão que é mais, nos entristece ainda mais. É verdade. E realmente o emocional da gente é muito importante. Então a gente tem que procurar muito uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, que é muito importante, ainda mais mulheres, que homens não procuram tanto, né? Nós mulheres precisamos muito dessa ajuda. Muito. Eu falo que o apoio psicológico é importante antes, durante e depois. Quando uma mulher vive um relacionamento abusivo. Quando ele existe antes, muitas vezes vai permitir com que ela entenda, né, os padrões dela e não se envolva com alguém que seja violento e abusivo. Durante, isso vai fortalecê-la para sair. Sim. E depois também é fundamental. Muitas vezes elas acreditam que eles estão doentes emocionalmente e que elas não, mas elas adoecem nesse pensa, você vivendo anos de uma violência dentro da sua casa, né, do seu parceiro, da pessoa que você ama, isso te adoece. E é ali que elas precisam cuidar de si, porque a tendência é que elas acabem se envolvendo no futuro com homens com o mesmo perfil, se elas não cuidarem dessa parte emocional. Como a doutora responde sobre a acusação de acúmulos de cargos? Bom, primeiro, não é ilegal, né? A Constituição garante que o vereador possa exercer outra função e a Lei Orgânica da Polícia Civil permite também que haja o exercício de outra função desde que se cumpra a carga horária determinada para essa carreira. O que aconteceu, na verdade, foi um questionamento da CEPLAG para que eu demonstrasse como ficaria a carga horária, né, exercendo os dois cargos. Então, houve uma falha no preenchimento de um dos documentos que foi enviado para Belo Horizonte e aí retornou no prazo de 30 dias eu explicar se estaria acontecendo essa incompatibilidade em alguns horários determinados desse documento. Mas tudo já foi esclarecido para a CEPLAG, estamos aguardando, né, o parecer deles, confiamos que será favorável, já que é perfeitamente permitido e que eu tenho me dedicado, né, fica aí todo mundo de prova, né, que me acompanha, o quanto eu tenho me dedicado para exercer com excelência essas duas funções, não tenho deixado a desejar, creio eu, em nenhuma das duas, né, cumpro além das minhas funções ali durante as sessões plenárias, mas fora também tenho feito muito pela população de Uberlândia. E a minha carga horária da Polícia Civil tem os documentos da minha chefia que comprovam que eu estou cumprindo a carga horária determinada. Então não tenho que se questionar. Vamos dar as explicações, tudo será resolvido. Eles querem procurar um erro e é difícil, né? Porque a mulher está conseguindo de tudo, fazendo os dois ao mesmo tempo e tá maravilhoso, né? Enquanto tá falando mal da gente, falando que a gente trabalha muito, pra mim tá ótimo. Pode continuar falando, nossa, que absurdo, tanto que essa mulher trabalha. Esse tipo de falatório aí, ó, pode falar. Ainda mais você que está mostrando realmente que está fazendo, né? A gente procura não só fazer, mas também mostrar, porque é através ali, né, da demonstração desse trabalho que muitas vezes a gente também consegue levar informação e conscientizar. Então nós estamos ali diuturnamente, né? Às vezes é de noite, às vezes é de noite e de dia, final de semana, feriado, não tem tempo ruim não. Tem uma coisa que eu gosto é de trabalhar. Porque além disso tudo, ela é mãe, né, gente? Mãe, esposa, amiga, fitness, treino também, sabe? Não tem tempo ruim não. Você é da Mulher Maravilha. E vamos falar sobre a mega operação do Rio de Janeiro. O que você acha que o narcotráfico aqui no Brasil realmente é terrorista? Na verdade, é uma tentativa de equiparar, né, o narcotráfico ao terrorismo, porque é isso que acontece, né? Nos locais em que se é dominado pelo narcotráfico, as pessoas não têm direitos, né? Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que, porque o traficante queria ele simplesmente, né, ela não teve escolha e depois ele matou essa moça. O comerciante dentro de um território que é dominado pelo narcotráfico, ele não tem direito de exercer as suas atividades. Então, se isso não for terrorismo, o que é, né? Então, eu concordo plenamente. E assim, nós precisamos, claro, não só de ações como essas, mega operações, nós precisamos de políticas públicas, né, implementadas nesses territórios.
nós temos exemplos positivos, como Medellín, era uma das cidades que mais havia homicídios no mundo, e hoje eles conseguiram reduzir drasticamente esse número, mas aliando, né, a ação policial, que eu não tenho como não defender, porque enquanto policial, né, eu vejo a bravura e a dedicação dos nossos policiais. Eu fiquei imaginando, né, eu como uma delegada, o quão difícil não foi para aqueles policiais passarem ali horas trocando tiro, carregando um colega morto, tentando socorrer um colega e não tinha como, porque era tiro para baixo e para cima, e eles estavam ali fazendo o quê? Nos protegendo a sociedade, né? Sendo verdadeiros heróis. E muita gente julga, né? Não, mas mataram várias pessoas, mas não vê que eles estão ali para proteger, não para fazer o mal. Não, ali foi uma reação, né? Ser recebido a tiros de fuzil, não tem como dizem alguns aí, né? Atacar com flores ou com pedras, né? Então, se você é recebido a tiros, é permitido pela lei a legítima defesa. E eles falam muito, a polícia não faz nada, mas eles fazem, o problema é após isso, né? Eu defendo muito o endurecimento de penas, né? Sim. E a restrição de benefícios para crimes graves, porque eu atuo atualmente na delegacia de plantão. Comumente eu vejo casos de pessoas que foram presas e rapidamente estão em liberdade e aí estão lá de novo cometendo novos crimes. Sim. Então é preciso que a gente tenha penas mais rígidas para que a própria justiça consiga manter essas pessoas presas. Sim. E doutora, onde te encontramos nas redes sociais? Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso nas redes sociais, então espero que todos acompanhem, que a gente tem se dedicado a produzir um conteúdo de qualidade. Instagram, @delegada Lia Valec, mas também estamos no Facebook e TikTok, Delegada Lia Valec. E eu gostaria também de deixar aqui o WhatsApp do nosso gabinete, já que como vereadora nós trabalhamos por toda a cidade e a população tem que ter acesso, né, a um contato próximo nosso para que possa trazer aí ideias de projetos, demandas que eles estão percebendo aí para a realização de serviços públicos. Então nosso WhatsApp é 34 99899 0190. E vocês estão gostando desse episódio? Se estão gostando, curta, comenta, compartilhe, que isso é muito importante para mim. Estou agradecendo essa mulher incrível aqui do meu lado, a Lia, e estou muito feliz por ter você aqui no podcast. Eu que fico feliz, que bate-papo gostoso, informativo. Eu espero que todos gostem e compartilhem isso que a gente falou, porque é assunto importante que precisa chegar para todo mundo. É verdade. Muito obrigada por sua vida aqui. Eu que agradeço. Um beijo. Uai, conta aí!